Bem, vamos lá, eu vou fazer esse vídeo para expor um pouco sobre o que eu tenho adquirido de conhecimento ao longo desses últimos meses que eu voltei aqui para São Paulo. E o muito do meu passatempo foi a leitura. Além, lógico, de ter treinado muito academia, musculação, jogado bola, tênis. Tem um passatempo legal, um passatempo bem produtivo que é a leitura. Eu vou falar de alguns livros que eu li nos últimos meses e estou prestes a ler um livro aqui muito bom que eu vou até ler o prefácio dele para vocês. Um livro muito bom, realmente. Para vocês, também não sei se esse vídeo eu vou jogar no YouTube, né, mas para ficar gravado, nem que seja nem para eu mesmo estar vendo esse vídeo novamente. Provavelmente eu vou ver esse vídeo depois. Mas uns livros os últimos que eu li foi o Sem Olhos em Gaza, do Aldous Huxley, Grandes Romancistas. Esse livro eu consegui lá em Sorocaba, livro de capa dura. É um livro legal, não, é um livro que a história cronológica dele não é uma história cronológica crescente, é uma história cronológica expressa com diversos atores. Sobre um sociólogo que vai para analisa mesmo que vive e tenta teoria fica
cunho científico, só que é um livro de cunho científico muito humano, diga-se, né? Um livro cujo você aprende a ser mais humano também. Eu já tinha o meu contexto assim de abandonando o patriotismo e nacionalismo. Eu não sou muito patriota nem nacionalista, mas eu defendo muito a espécie humana. A gente tem que saber preservar as pessoas que a gente vive e saber conviver com outras pessoas, respeitando, né, a sua liberdade, né? Igual disse uma frase de Voltaire, né? Do iluminismo francês, que eu odeio cada palavra que você diz, mas vou defender até a morte para o direito que elas sejam ditas. Quer dizer, isso é defender, isso é liberdade de expressão. Não é dizer o que vocês querem ouvir, e sim realmente dizer o que você quer dizer, velho. Nem que você tenha que falar mal da mídia. Isso é sua liberdade de dizer que essa mídia, por exemplo, ela tem uma partida somente de um. O que é pra Chico não é pra Francisco, né? E aí foi um livro que é o meu pensamento, né? Aí tem um do livro Bilhões Carl Sagan, mostra sobre a vida em Marte, aquecimento global, sobre a sua luta contra a morte, né? Bem forte a leitura também desse livro. E na mesma semana que eu li esse livro, tem até uma citação ali que eu coloquei, que ele colocou tabela das regras propostas para a vida diária. Você tem a regra de ouro, que é a regra de ouro. A primeira regra é que faz aos outros o que desejam que te façam. Regra de ouro. Você tem a regra de prata, que é não faça aos outros o que desejam que não te façam. Aí você tem a regra de bronze, faz aos outros o que te fazem. Aí você tem a regra de ferro, faça aos outros o que quiseres antes que façam com você. Aí você tem a regra, que é a última regra, é uma regra boa também. Todas as regras são boas, né? Que é a regra tit for tat. Esqueci o que significa. Mas coopera com os outros, depois faz o que os outros te fazem. Você coopera primeiro com os outros, depois faz o que os outros te fazem. Sobre a regra de ouro, faça com os outros que eles desejam que te façam. É uma regra boa, mas pelo livro que eu percebi, diz que é uma regra muito ingênua. Eu quero ser... eu queria sempre cuidar das pessoas, ser sempre uma pessoa prestativa, cuidar do ambiente, então sempre vou fazer isso com os outros, esperando que eu receba isso. E nem sempre isso vai acontecer. E se eu não vou aí na segunda regra, a regra de prata, se você não quer ser maltratado, não quer ser injuriado, você não vai tratar as pessoas do mesmo jeito. Eu, por exemplo, eu não quero, por exemplo, ser... por exemplo, vamos lá, ser injuriado, ser xingado de macaco, por exemplo. Eu não quero, por exemplo, eu não vou injuriar as pessoas, eu não vou chegar a elas, eu não vou menosprezar as pessoas. Aí na regra de bronze, faça aos outros o que te façam. Se a pessoa te tratar bem, você vai tratar ela bem. Se a pessoa tratar-te mal, você vai tratar ela mal. Isso é uma regra bem, tipo, como se fosse aquela lei de Italião, Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Eu tô olhando aqui pra baixo. Olho por olho, dente por dente. Essa seria a lei de Italião. E eu não vejo vantagem nessa lei. Então faça os outros o que te façam. Meio bad, né? Se a pessoa vir me xingar, eu não vou xingar ela. Tudo bem, você tenta considerar, entendeu? Mas às vezes quando pega num calcanhar de Aquiles, você acaba tendo um pouco de descontrole, né? Nenhum ser humano tá sujo, todo ser humano é sujeito a erros. Aí a quarta regra é a regra de ferro, faça aos outros. Regra de ferro. Faça aos outros o que quiseres antes que façam com você mesmo. Essa regra é regra de filho de uma puta, velho, pra mim. É regra de filho da puta, velho.
Faz os outros que quiser, ah, tudo bem, eu vou pegar o cara, vou desprezar, vou fazer o que quiser com ele, foda-se, velho. Ele não vai ter possibilidade de fazer isso comigo. E antes que alguém faça isso comigo, eu vou fazer isso com ele. Mano, é regra de cuzão, velho. De cuzão, velho. É foda, eu fico nervoso quando vejo um negócio desse, só que, velho, eu não vou sair batendo nas pessoas por causa disso, velho. Provavelmente eu queira fazer isso, mas eu não vou fazer, velho. Filho da ética, né, velho? Quero, mas não posso, velho. Eu quero bater nesses filhos da puta, mas não posso, velho. Aí você tem a regra tit for tat. Você começa cooperando com os outros, pô, você começa ajudando a pessoa. Começa, pô, depois que a pessoa tá te prejudicando, você começa a prejudicar ela também. Mas depois você começa a te recompensar, aí você começa a compensar ela também. Essa é a regra que ele meio que botou. Aí outro livro que eu li foi do George Orwell, também fui emprestado do Sesc, na mesma semana. Revolução dos Bichos. Na verdade, li em um dia. Cara, leitura muito boa também, assim que veio o contexto histórico da Guerra Fria, né? Sobre a Revolução Russa, com os dois porquinhos mandão, filho de umas putas, Napoleão, o Stalin bigodudo e o Bola de Neve, Trotsky, fala esse caralho. E essa era bem lúcida, os animais tomam o poder de uma fazenda, eles vão tentar trabalhar por um direito igualitário em todos os animais. Só que como bem o livro mostra, alguns animais são mais iguais que outros. E causa meio que atenção, por exemplo, na morte de Sansão, quando um susto quando vê os porcos andando no final do livro. É bem intenso a história, é um livro muito bom também. Que após ler esse livro também, eu fui pô, aí que eu percebi, cara, eu não consigo ficar sem ler, cara. É uma sensação tipo, pô, toda vez que você termina um livro, você, caralho, vai terminar um livro e agora, velho? Você é muito música que passou no livro, só que você vai precisar pegar outra coisa pra você ler, velho. Eu não consigo ficar sem ler, porque senão, velho, eu me sinto ultrapassado quando eu pego um livro e quando eu termino um livro, fico sem ler nada. Eu me sinto ultrapassado um estorvo, tipo, caralho, velho. Tem que aproveitar o tempo que eu tô aqui vivo, enxergando, entendendo, pra tentar adquirir o máximo de conhecimento possível. Então eu peguei esse livro aqui que eu peguei foi recomendação do Bilhões e Bilhões Carl Sagan sobre o aquecimento global. Ele fala sobre o clima, ele cita um trecho do Eduardo Galeano, um escritor também, agora não lembro a origem. As Veias Abertas da América Latina. Aí eu, nem por imaginação, pensei em encontrar esse livro no Sesc, quando eu fui lá e achei. As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Já pensou? As Veias Abertas de Eduardo. E é um livro fantástico. O pessoal disse aqui, uma bomba literária que muito provavelmente o Obama não leu. Mas que sejamos francos, na verdade deveria ler. Que isso aí foi o Jorge Volpe, jornal El País. Este livro supera tudo que eu jamais li sobre o assunto e permanecerá ao longo dos anos que estão por vir, uma obra-prima. Carleton Beals, Monte Ribeiro. Tem uma que também que é boa, que é: bem-vinda seja essa história da América Latina que recolhe os feitos. Tem profundidade teórica e é extremamente legível. Um excelente trabalho. Peter Roman, Science on Society. Os caras aqui elogiando o livro do cara, velho. Um livro infelizmente atual. Ele remonta a 1970, sua primeira edição, velho. E quer dizer, passado 45 anos, ainda se torna um livro atualíssimo, velho. Você vê assim, a gente tá mal. Sobre a América Latina, um clássico libertário. Vou ler o prefácio do livro. Um que não tem pausa nesse vídeo, né, velho? Gostaria de pausar, deixa eu ver se é possível. Pausa. Ah, não é possível pausar. Então, vou beber uma água, então. Cacetada, não tem água aqui, cara. Enquanto isso, vocês olhem aí as imagens das mortes na parede do meu quarto.
peguei uma árvore que tentei ser o mais rápido possível. Ali dá pra ver uns escritos na parede do meu quarto. Eu gosto de escrever na parede do quarto trechos importantes. Não vou ler agora não, né? Depois eu leio. Ali são duas imagens, ali o mapa de Skyrim, o mapa do jogo, né? The Elder Scrolls 5, The Skyrim. Aí você tem ali embaixo. Sabe quando você vai na praça de alimentação? Aí no restaurante tem aquelas folhas. Sim, umas folhas assim pra proteger o prato. Essa folha eu peguei no restaurante sushi. Taiyang. Ali do lado ali, ó. Eu tenho um mandado de justiça do meu irmão. Esse viado xingou os polícia. Foi preso, velho. Eu peguei ele na FEBEM. Com esse termo de entrega de audiência e continuação. Aí tem outra ali de uma pizzaria da Patrone, sobre a lenha. Aí tem uma música do System of Down, que é Such a Lonely Day, and it's mine. It's day. Como é? Temos lonely days of my life. Me juraram de live e assim tem a foto do mais novo também, Ramelo, né, velho? A preço por ele. E eu tenho ali mais uma do Patrone, aí tem as caixas de pegão, aí desse lado tem mais coisas escritas, mais coisas escritas. Mais coisas escritas, mais coisas escritas, mais coisas escritas, mais coisas escritas, mais coisas escritas. Deixa eu chegar pro... Chegar pro... Perto, né? Começar a ler agora o prefácio do Eduardo Galera. Duas mortes aí. Prefácio é presente de sangue. Lembrando que esse livro é de fevereiro de 2014. Vamos lá. Vamos lá. Este volume oferece uma nova versão para o povo. Segundo a voz de quem manda, os países do sul do mundo devem acreditar na liberdade de comércio, embora não exista, em honrar a dívida, embora seja desonra, em atrair investimentos, embora sejam indignos, e entrar no mundo, embora pela porta de serviço. Opa, essa cagada aí, hein? Entrar no mundo entrar no mundo, o mundo é um mercado. Mercado mundial onde se compram países, nada de novo. A América Latina nasceu para obedecê-lo. Quando o mercado mundial ainda não se chamava assim, e aos trancos e barrancos continuamos atados ao dever de obediência. Essa triste rotina dos séculos começou com o ouro e a prata. Seguiu com o açúcar, tabaco e o guano, o salitre, o cobre, o estanho, a borracha, o cacau, a banana, o café e o petróleo. O que nos legaram esses penhores? Nem herança nem bonança. Jardins transformados em desertos, campos abandonados, montanhas esburacadas, águas estagnadas, longas caravanas de infelizes condenados à morte precoce e palácios vazios onde deambulam os fantasmas.
Agora é a vez da soja transgênica, dos falsos bosques de celulose e do novo cardápio dos automóveis, já que não comem apenas petróleo ou gás, mas também milho e cana-de-açúcar de imensas plantações. Dar de comer aos carros é mais importante que dar de comer às pessoas. E outra vez voltam as glórias efêmeras, que ao som de suas trombetas nos anunciam grandes desgraças. Nós nos negamos a escutar as vozes que nos advertem. Os sonhos do mercado mundial são pesadelos dos países que se submetem aos seus caprichos. Continuamos a aplaudir o sequestro dos bens naturais com que Deus ou o diabo nos extinguiu, e assim trabalhamos para a nossa perdição e contribuímos para o extermínio da escassa natureza que nos resta. Exportamos produtos ou exportamos solos e subsolos. Salva-vidas de chumbo. Em nome da modernização e do progresso, os bosques industriais, as explorações minerais e as plantações gigantescas arrasam os bosques naturais, envenenam a terra, esgotam a água e aniquilam pequenos plantios e hortas familiares. Essas empresas, todas poderosas, altamente modernizadas, prometem 1000 empregos, mas ocupam bem poucos braços. Talvez elas bendigam as agências de publicidade e meios de comunicação que difundem suas mentiras, mas amaldiçoam os camponeses pobres. Os expulsos da terra vegetam nos subúrbios das grandes cidades, tentando consumir o que antes produziam. O êxodo rural é a agrária reforma, a reforma agrária ao contrário. Olha pra cá, bacana, viado. Terras que poderiam abastecer as necessidades essenciais do mercado interno são destinadas a um só produto, a serviço da demanda estrangeira. Cresço para fora, para dentro e me esqueço. Quando cai o preço internacional desse único produto, alimento ou matéria-prima, junto com o preço caem os países de que tal produto dependem. E quando a cotação subitamente vai às nuvens, no louco sobe e desce do mercado mundial, ocorre um trágico paradoxo. O aumento dos preços dos alimentos, por exemplo, enche os bolsos dos gigantes do comércio agrícola e, ao mesmo tempo, multiplica a fome das multidões que não podem pagar seu encarecido pão de cada dia. O passado é mudo? Ou continuamos sendo surdos? As veias abertas da América Latina nasceu pretendendo difundir informações desconhecidas. O livro compreende muitos temas, mas talvez nenhum deles tenha tanta atualidade como esta obstinada rotina da desgraça. A monocultura é uma prisão. A diversidade, ao contrário, liberta. Essa frase me fez pensar em fazer uma revolução das sementes. Sendo a soja, filho da puta, e os outros grãos. Mas é muito complexo, né? Não seria como os animais. Que, por exemplo, a monocultura é uma prisão, a monocultura é uma prisão, a diversidade, ao contrário, liberta. Aí eu pensei, pô, monocultura é uma prisão, a diversidade liberta, e eu pensei em evolução, sendo que a diversidade é a nossa chave para a evolução. Sem diversidade, a gente estaria fadado a morrer aí, qualquer micróbio, bactéria, vírus, a gente pudesse pegar. Lembrei da monocultura, por exemplo, com o maldito Hitler, fazendo aí a raça ariana pura, a única, sendo a diversidade do mundo a melhor coisa possível. Aí nessa eu pensei em criar uma revolução das sementes, a soja sendo a mais inteligente, filho da puta, domina com os humanos. Só que aí era muito complexo, aí deixa quieto, né? Vamos pensar nessa frente. A independência se restringe ao hino e à bandeira, se fundamenta na soberania alimentar. Tão só a diversidade produtiva pode nos defender dos mortíferos golpes da cotação internacional, que oferece pão para hoje e fome para amanhã. A autodeterminação começa pela boca. Uma frase em 27 de junho de 2001, presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush,
perguntou a seus compatriotas. Perguntou aos seus patriotas: vocês já imaginaram um país incapaz de cultivar alimentos suficientes para prover sua população? Seria uma nação exposta a pressões internacionais. Seria uma nação vulnerável. Por isso, quando falamos da agricultura, estamos falando de uma questão de segurança nacional. Foi a única vez em que não mentiu. Foi o que disse aqui Dário Galeano. Vou repetir a frase. Vocês já imaginaram um país incapaz de cultivar alimentos suficientes para prover sua população? Seria uma nação exposta a pressões internacionais. Seria uma nação vulnerável. Por isso, quando falamos de agricultura, estamos falando de uma questão de segurança nacional. Dead. E Montevidéu 2010. Acho que ele é uruguaio. Do Uruguai. Eu vou ler o livro. E só isso que eu queria gravar. Fiz a prova no domingo. Deixa eu falar agora, né, de mim. Eu fiz a prova no domingo da FATEC, a prova lá na ETEC Carlos de Campos, para a FATEC. E foi uma prova muito voltada, eu achei, para o âmbito da Olimpíada 2016. Várias perguntas sobre esporte. E eu tirei de letra, moleque. Foi fácil demais. Questão de química, que eu tinha saído mal nas outras provas. Mas aqui, química, lá em engenharia ambiental, eu tirei 7.000. Foi a melhor nota que eu tive. Só que desaprendi muito rápido química, se não estuda. Eu estudei em 2 dias, já recuperei tudo que eu perdi. No essencial, básico. E na prova aí de 5 questões, eu acertei as 4, velho. Errei só uma. E acho que foi pro vacilo. E biologia, que era questão que valia peso 2, né? Hidráulica e saneamento. Questão de peso 2, valia biologia e química. Biologia, de 5 questões, eu acertei 3. Errei 2. 2 por tipo, muito erro, vacilo meu. De não prestar atenção no momento. E então foi 7 questões de peso 2. Eu acertei 39 questões no total. Uma média de 40 que eu vim acertando. Não mudou muita coisa, né? Tomando cu, porra. As questões fáceis que eu errei. E então, questão de inglês eu erro muito, mano. Caralho, parece muito ruim inglês, né? Puta que pariu. Então, de 39 questões, eu acertei 54, acertei 39. 15 questões erradas. E tem um site que faz o cálculo aí da média. Sua nota, sem a redação. Sem a redação, minha nota foi de 81 pontos. Que valia 100. Nota razoavelmente boa. A redação, o tema da maldita redação, era a importância do profissional se adaptar às condições do mercado. Não se adaptar, né? Se adequar às novas mudanças. E pelo que eu li no edital do manual do candidato, eu li que para a redação eles queriam algo criativo, com um título, claro. Eu vi os caras fazendo sem título, muito burro, velho. Não, burro não, mas sei lá, desatento, né, velho? Leu o manual do candidato que lá diz o passo a passo como é que você tira pra tirar uma nota boa na redação, velho. Provavelmente eu não vou tirar uma boa na outra, sei lá. Porque depois que eu vi na redação. Mas o que eu escrevi na redação foi muito depois que eu li do manual do candidato, que dizia: seja criativo com um tema, não fui no tema, escreva pelo menos um título para a sua redação. E meu título foi: é só uma teoria, inspirado no vídeo do Nerdologia. É só uma teoria, né, velho? Uma teoria, você acha que é só uma teoria? É verdade, caralho. Ou não, né? Vai saber. Aí eu escrevi sobre como que o profissional pode se adaptar no mercado. E eu escrevi da seguinte forma: no século de 18, né? Século 19. No século 19, Charles Darwin vou até ler aqui, ó. Tô com a maldita prova aqui, ó. Deixa eu pegar e passar pra vocês. Aqui, ó. FATEC, Centro Paulo e Souza, Gabriel Henrique Magalhães. Questão de acertos, a nota sem redação, 81, 28, 85, 47. Cadê as questões? Velho?